Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade aí à exposição do livro de Joel, mais uma mensagem dentro desse livro que é tão importante e relevante para esse momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então, essa mensagem é continuação da mensagem da semana passada, essa mensagem foi gravada, então se alguém quiser ouvir, é só acessar aí o nosso canal e você poderá ouvir o que foi pregado, tá certo? O tema da mensagem que foi pregada semana passada é: Deus não fica indiferente diante da indiferença do seu povo. Uma mensagem muito tremenda, muito atual, dentro do livro do profeta Joel. Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 17. Também não vou ler o texto agora, e conforme vou fazendo a exposição, vou lendo os versículos, fazendo a explicação e aplicando aos nossos dias. Peço a Deus que Ele continue falando com a sua igreja através da sua palavra. Amém? Mas vamos orar. Vamos orar, pedir a graça do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença. Os dias são difíceis, turbulentos, mas aqui estamos para ouvir a Tua voz, buscando a Tua graça, a Tua direção diante desses dias tão difíceis. Fala conosco através da Tua palavra. É isso que eu te peço nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, como eu disse, eu não vou ler o texto, mas o texto é Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao 17. Eu vou fazer a exposição aí dos versículos. O primeiro versículo, o capítulo 2 do livro de Joel, diz o seguinte: toquem a trombeta em Sião. Dei o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. A palavra do Senhor através do profeta Joel. Meus irmãos, essa trombeta em Israel estava acostumada a soar em Sião somente para usos religiosos. O propósito era esse: convocar as congregações para reuniões santas, para inaugurar o início de seus meses e seus dias solenes com alegria festiva. Então esse era o propósito. Mas agora essa trombeta deveria ser usada apenas para sons de alarme e medo, ou seja, para anunciar o dia do Senhor, o dia do juízo. Essa nesse momento, era a função de tocar essa trombeta aí em Sião. Esse era o sentido nesse momento, esse era o contexto. E creio, irmãos, de verdade, que já há muito tempo, essa trombeta tem sido tocada para a igreja evangélica brasileira. Ou seja, há muito tempo os homens de Deus têm chamado a igreja do Senhor ao arrependimento. Há muito tempo. Segundo o estudioso, o juízo anunciado por Joel é regra. Regra para todos os juízos de todas as épocas, até chegar o juízo final, o grande e terrível dia do Senhor. Então o livro dele é muito atual. No versículo 2, Joel diz, preste atenção: é dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Meus irmãos, a linguagem ela é metafórica. Joel está falando do exército de gafanhotos, mas está se referindo nesse momento a outro exército. A primeira invasão de gafanhotos foi literal, mas agora aponta para outro exército. Então ele vai continuar dizendo aí do versículo 3 ao versículo 11, preste atenção na leitura do texto, versículo 3: diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama
Diante deles a terra é como o jardim do Éden. Atrás deles um deserto arrasado, nada lhe escapa. Versículo 4. Eles têm a aparência de cavalos. Comece a imaginar a cena. Como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante aos de carros, saltam sobre os cumes dos montes. Como fogo crepitante, que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem, angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Também o poder desse exército. Versículo 7. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados. Todos marcham em linha, sem desviar-se do curso, ou seja, são bem organizados. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançam por entre os dardos, sem desfazer a formação. Olha só a organização desse exército. Lançam-se sobre a cidade, corre ao longo da muralha, sobe nas casas, como ladrões entram pelas janelas. Versículo 10 e 11. Diante deles a terra treme. Os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército, que eu falei na semana passada. Deus estava à frente desse exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Pergunta o profeta, pergunta o Senhor através do profeta. Muitos acreditam que a interpretação aqui é literal, ou seja, que Joel está se referindo somente ao exército de gafanhotos. Mas há quem interprete que Joel está falando dos gafanhotos, sim, mas apontando para o exército assírio. E o reformador João Calvino é um desses que interpreta dessa maneira. Mas o mais importante aqui é que Joel está falando de juízo. Isso é inconfundível. Não há dúvida. Joel está falando de juízo. Meus irmãos, Deus de fato é um Deus de amor. É um Deus de amor. É um Deus de misericórdia, é um Deus de graça. E a prova disso que eu estou falando, Ele que entregou o seu único Filho na cruz do Calvário para morrer por nós, miseráveis pecadores. Deus não precisa provar mais nada em relação ao seu amor por nós, a sua misericórdia, a sua graça. Mas Ele também é um Deus de juízo. O problema é que por muito e muito tempo os pregadores deixaram de mostrar para a igreja que o nosso Deus, além de ser um Deus de amor, de graça, misericórdia, Ele também é um Deus de juízo. E agora, na visão de Joel, na visão do profeta, Deus, diante desse exército poderoso, se aproxima para devastar Judá. Essa é a cena, é o que ele está vendo. Joel então diz para o povo no versículo 12, agora, porém declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Versículo 12, agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e pranto. Ou seja, o profeta começa a mostrar para aquele povo que havia esperança. Havia esperança. Que havia um caminho a seguir, que existia algo a fazer para que eles não fossem devastados pelos assírios. E qual era o caminho a seguir diante daquele momento crítico? Se voltarem para Deus. Esse era o caminho que eles tinham que percorrer, se voltarem para Deus. Pois o problema deles não era com os gafanhotos, e nem com o exército assírio, mas sim com o Senhor dos exércitos. Esse era o grande problema. Era Deus que estava contra eles, contra o seu povo. Deus apenas estava usando os gafanhotos, os assírios, como agentes secundários, como eu falei na semana passada. Portanto, eles precisavam fazer o que Deus estava mandando eles fazerem. Agora, porém, declara o Senhor, versículo 12 ainda, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento
e pranto. Meus irmãos, esse povo estava indiferente com o Senhor, com o seu culto. E eles precisavam se voltar para Ele. De todo o coração, com um jejum santo, com lamento e pranto. E volto a dizer nesta noite, sem nenhuma sombra de dúvidas, a igreja brasileira, em sua maioria, ainda não despertou, a palavra é essa. Tenho percebido, analisado nesse período de pandemia, que a igreja brasileira ainda não despertou para o fato que esse vírus que está assolando o mundo é juízo de Deus para as nações e para a igreja. Muitos parecem que não atentaram para isso, não perceberam. Muitos pastores também ainda não entenderam que não somente o mundo está em pecado e por conta disso debaixo de juízo, mas que a igreja também. Portanto, estão indiferentes diante do juízo divino. Não estão percebendo, não estão atentando a essa situação. Da mesma forma que muitos estavam nos dias de Joel. Ao ponto do profeta falar para eles, lá no versículo 13, do capítulo 1, que nós vimos na semana passada, ponham veste de luto. É como se Joel dissesse, pelo amor de Deus, faça alguma coisa diante dessa situação. Do ataque dos gafanhotos, ponham veste de luto aos sacerdotes. E planteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Quem que ministra perante o altar nesses dias? Somos nós, pastores. Eles venham, passem a noite vestidos de luto. Como eu disse, eles não tinham que passar toda a noite clamando. Existia um momento, mas nessa situação, agora a situação pedia isso. Tinham que estar vestidos de luto e clamando a noite toda. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do tempo do seu. Tome uma posição, o Deus está dizendo. Tome uma posição diante dessa situação. Meus irmãos, a igreja brasileira precisa orar, clamar ao Deus Santo. Os pastores precisam clamar a Deus de todo o coração. Com jejum santo, lamento, pranto, dia e noite, noite e dia. E no versículo 3, Joel fala algo que mexeu comigo, deveria mexer com os pastores e com o povo. Ele diz no versículo 13, rasguem o coração, e não as vestes. Volte-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Isso aqui é muito importante nós entendermos. O rasgar das roupas é uma expressão de extraordinária emoção incontrolável, principalmente de tristeza, de terror e de horror. Era isso que expressava quando o sacerdote rasgava as suas vestes. É interessante falar que Joel ele não proíbe aqui o uso de tal comportamento, externo. Ele não proíbe. Pelo qual o arrependimento pode ser expresso através do rasgar as roupas, as vestes. Mas apenas exige que isso seja feito não apenas na demonstração externa, mas acompanhado com as afeições internas. Os judeus são convidados a rasgar seus corações nesse momento pelo profeta e não as suas vestes. E estabelecer a verdade do arrependimento naquilo que é interior. E não no exterior. Mas como rasgar as vestes era um sinal externo de um pesar muito veemente, não era uma tristeza superficial comum que o profeta ordenava. Não era uma tristeza superficial comum que ele ordenava. Mas que deveria, a ideia é essa, que ele deveria perfurar e rasgar a alma íntima, esvaziá-la de seus pecados e seu amor pelo pecado. Essa é a ideia de rasgar
dos corações. E é justamente isso que nós, pastores e o povo, precisamos fazer. Perfurar, rasgar a alma, esvaziar as nossas almas do pecado, do nosso amor pelo pecado. Precisamos pensar sobre isso. Que Deus está falando através do profeta Joel. Ou seja, não é somente rasgar as vestes e assim demonstrar até uma certa tristeza e até um pouco de arrependimento. Não. Não. Tem que perfurar a alma. Tem que rasgar a alma. Esvaziar a alma dos nossos pecados e do nosso amor por Ele. É algo mais profundo. Ontem, preparando essa mensagem, ficou muito claro que eu não tenho feito isso. Ficou muito claro que eu não tenho perfurado a minha alma, que eu não tenho rasgado a minha alma. Ficou muito claro isso. Na verdade, eu tenho apenas rasgado as vestes e não o meu coração. E você que está ouvindo nessa noite essa mensagem precisa ser sincero consigo mesmo. Seja você pastor ou não, reconhecer que esse é o tipo de arrependimento que temos apresentado a Deus, ou seja, apenas rasgando as nossas vestes. Mas o tipo de arrependimento que Deus espera da sua igreja é perfurar a alma, é rasgar a alma, esvaziar as nossas almas do pecado, do nosso amor pelo pecado. É isso que nós temos que fazer diante dos nossos pecados como igreja. Precisamos fazer essa autoavaliação sobre as nossas vidas espirituais como igreja nesses dias. E eu volto a tocar na mesma tecla nesta noite. Eu estou impressionado não somente com o povo, mas com os pastores que diante desse momento não conseguem reconhecer que estamos debaixo do juízo divino e por conta disso precisamos estar diante do Senhor, rasgando os nossos corações e não as nossas vestes. Perfurando a nossa alma, rasgando a nossa alma, esvaziando as nossas almas do pecado e do nosso amor por Ele. Pois pelo que muitos têm apresentado em suas lives, porque as lives agora são as vitrines, né? São as igrejas se mostrando aí, né, o culto, as pregações são as vitrines. Isso tem ficado muito claro. O que muitos têm apresentado nas lives. Uns parecem que pegaram um certo gosto pelas lives. E aí fazem quase que toda a semana, mas o conteúdo não aponta para o momento que estamos vivendo. Porque parece que eles não perceberam. Outros querem forçar um culto a Deus que, na verdade, pela live, fica muito longe daquilo que Deus considera o culto verdadeiro. Meus irmãos, vamos considerar, já estava sendo uma dificuldade a igreja evangélica brasileira haver, de fato, um culto verdadeiro ao Senhor, um culto bíblico, conforme as Escrituras têm nos ensinado. Estava sendo difícil. E eu pergunto a vocês, se já estava difícil ao vivo, nos nossos tempos, imagine pelas lives. Deus não aceita qualquer culto. E às vezes as pessoas bem intencionadas, como se Deus estivesse precisando, muitos estão desesperados, fazendo de tudo pelas lives, apresentando um culto, quando na verdade precisamos considerar, não estou dizendo que alguns oferecem de fato a Deus um culto verdadeiro, mas esses que têm feito pela live já faziam antes, nos tempos quando nós nos reuníamos como igreja, mas muitos não têm sido assim. Nós precisamos, como disse na semana passada, considerar o fato de Deus não estar aceitando os nossos cultos nesses dias, pois o fato dos nossos tempos estarem fechados, creio que é um grande indicador. Um grande indicador. Hoje eu passei perto de uma igreja grande, e as portas fechadas. Isso é um grande indicador de que as coisas não vão bem. Agora também tem as lives.
dos cantores gospel, mas também, outro dia eu estava vendo, eu já percebi que existe toda uma ação comercial por trás. Não diria todas as lives, né? Mas eu vi alguns que por trás daquilo já há toda uma ação comercial, já que eles não estão podendo fazer seus shows. Então esse é o quadro que eu tenho visto. Será que só eu que tenho visto? Claro que não. Claro que não. E como disse na semana passada, a impressão clara que tem é que muitos dos meus amigos pastores estão usando as lives para se autopromoverem. A impressão que tem é isso. Alguns para promover a igreja e outros para ficarem debatendo sobre política. Não que não possa fazer isso, mas creio eu que isso não é o momento para nós ficarmos falando de assuntos que para a igreja não é tão relevante assim. Isso nós precisamos nos voltar para o Senhor, fazer um autoexame como igreja e nos arrependermos dos nossos pecados. Esses pastores, muitos deles nem as vestes estão rasgando, e muito menos os seus corações. Ou seja, estão totalmente alheios ao juízo de Deus que está sobre a igreja. Creio de verdade que nós, pastores, temos que refletir sobre isso. Eu tenho pensado muito sobre isso. Tenho refletido muito sobre isso. E tenho procurado buscar a graça de Deus, pedir perdão como igreja do Senhor e como pastor. Observem no versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Observe agora que coisa maravilhosa. O profeta diz: volte-se para o Senhor. Abre um caminho, uma esperança. O seu Deus, pois Ele é misericordioso. O nosso Deus é compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Esse povo precisava se voltar para o seu Deus, para o nosso Deus, que é misericordioso. Joel diz que é compassivo, que é muito paciente, que é cheio de amor e que se arrepende. A ideia de que Deus se arrepende é no sentido de que Ele está sempre pronto para mudar o seu propósito, de destruir, quando encontra o culpado disposto a se arrepender. Então a ideia aqui é essa, né? O sentido aqui é que Deus está sempre pronto para mudar o seu propósito de destruição, de juízo, quando encontra o culpado disposto a se arrepender. Isso é tremendo. Pois o homem diferente de Deus se arrepende porque comete erros, mas Deus ele não erra. Portanto, ele não precisa se arrepender de nada nesse sentido. Então esse povo precisava se voltar para Deus, que é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que está sempre pronto para mudar o seu propósito de destruir, de enviar desgraça, quando encontra o culpado disposto a se arrepender. Então, meus irmãos, creio que diante desse juízo divino que estamos sofrendo, creio de verdade que essa deve ser a primeira atitude da sua igreja, ou seja, se voltar para Deus e se arrepender. Esse é o primeiro ponto. Agora, observe o que o profeta diz logo em seguida. Versículo 14, ele diz: talvez se fosse eu já diria, Deus vai mudar a situação quando vocês se arrependerem. Mas ele diz, talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer as ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Observe que mesmo o povo se voltando para Deus,
Joel não diz que Deus vai mudar o seu propósito. Não, ele não diz isso. Ele diz, talvez ele volte atrás. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se. Ou seja, talvez ele volte atrás e mude o seu propósito. Mas, meus irmãos, independente da resposta divina, e nós precisamos entender isso, eles tinham que percorrer o caminho do arrependimento. E se houvesse arrependimento, Deus perdoaria, isso é um fato. Mas o profeta não garante que o juízo de Deus cessaria, isso é outra história. Pois o juízo de Deus já era consequência dos pecados que eles tinham cometido. Então, uma coisa é Deus perdoar. Outra coisa é ele evitar as consequências. Uma história diferente. Mas independente disso, eles tinham que caminhar esse percurso, o caminho do arrependimento. Mas Deus, o profeta deixa claro, é misericordioso. Ele é compassivo, muito paciente, cheio de amor. Ele se arrepende, nesse sentido que eu ensinei. Pronto para mudar o seu propósito, destruir, desviar a desgraça quando encontra o culpado disposto a se arrepender. Portanto, quem sabe Deus poderia mudar aquela situação. Então, meus irmãos, não podemos afirmar também nos nossos dias, isso é muito importante, que mesmo que a igreja brasileira, que mesmo a igreja mundial, toda a face da terra se arrependa dos seus pecados, que ele vai mudar essa situação. Não podemos. O nosso papel como igreja é se voltar para ele e nos arrependermos dos nossos pecados. E Deus que é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, que se arrepende, pode sim agir no nosso favor. É isso que nós temos que focar. Nos arrependermos, clamarmos, pedimos Ele a sua graça e a sua misericórdia, independente do que Ele vai fazer. Porque o juízo que está acontecendo já é consequência de anos e anos e anos de pecado que a igreja tem cometido. Versículo 15, versículo 16. Joel diz, toque a trombeta em Sião. Decrete em jejum santo. Convoque uma assembleia sagrada. Reúna o povo. Consagre a assembleia, junte os anciãos. Reúna as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Toque a trombeta em Sião, decrete um jejum santo. Ele diz para o povo, atente para os detalhes. Meus irmãos, jejuar fazia parte da vida de um judeu, era algo comum. Mas parece que naqueles dias o jejum se tornou algo rotineiro, sem propósito, algo mecânico, algo religioso. Por isso que não bastava apenas jejuar, tinha que ser um jejum santo. Santo. Depois ele diz, convoque uma assembleia sagrada. Ou seja, era uma assembleia solene, reverente, pois vocês estarão diante do Deus Todo-Poderoso Santo. Portanto, a assembleia tem que ser solene, tem que haver reverência. Versículo 16 ele diz, reúna o povo, consagre a assembleia, junte os anciãos, reúna as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Ele pede para juntar os anciãos, as crianças, os bebês e até os recém-casados. Meus irmãos, o homem recém-casado, ele ficava um ano isento das atividades militares em Israel. Um ano. Para que ele aproveitasse esse momento, para que não houvesse interferência externa. Mas Deus manda chamá-lo. Ou seja, ninguém estava isento desse julgamento, inclusive os bebês. Portanto, todos deveriam
clamar o Senhor, o recém-casado. E até o bebê. E Joel deixa isso muito claro, mas talvez alguém pergunte, mas como os bebês clamariam ao Senhor, pastor? Como, creio eu, que só o fato de ele estar ali na presença de Deus já apontava para um clamor. Já apontava para um clamor. Deus queria deixar claro que todos deveriam estar diante da sua presença. Todos. E quando esses bebês tivessem entendimento, eles saberiam que nem os bebês, nessa época, nesse período, ficaram isentos de clamar a Deus por causa do julgamento. Meus irmãos, toda a igreja deve se reunir nesses dias diante do Senhor para clamar por perdão. Todos devem se arrepender de seus pecados. Quando formos dormir, temos que chamar as nossas crianças, os nossos filhos, e nas nossas orações, mostrar que ele é pecador, que nós estamos em pecado, e que precisamos nos arrepender como igreja, diante do Deus soberano e santo. E por fim o profeta se vira para aqueles que deveriam liderar essa Assembleia Sagrada, ou seja, os sacerdotes, e mostra como eles deveriam orar, versículo 17. Joel diz que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Agora preste atenção no tipo de oração que ele sugere. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante, ou seja, para o tipo de oração que o profeta sugere que os sacerdotes façam. Quero chamar a sua atenção para isso. É uma oração que tem como alvo o cuidado com o nome do Senhor. Ou seja, não é uma oração egocêntrica. Não pensando somente no povo, mas é uma oração que tem como propósito final o zelo com o nome do Senhor. É só você observar o tipo de oração que ele sugere. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque olha a preocupação dele, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Ele está preocupado com o nome do Senhor. É só nós analisarmos profundamente o versículo. Ele diz, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria, de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E a grande lição que aprendo com a oração que o profeta sugere para que os sacerdotes façam é que nós, como pastores, não devemos nos preocupar somente com o povo, ou com a gente, ou somente com as nossas famílias, ou somente com as nações, mas principalmente com o nome do Senhor. Principalmente. Prioridade. E pergunto nessa noite, será que, pense nisso, as nossas orações, se é que temos orado, tem havido também essa preocupação que o profeta demonstra em relação ao Senhor? Será? Como tem sido as nossas orações? Será que não têm sido egocêntricas somente? Será que as nossas orações têm demonstrado um zelo com o nome dos Deus Santo? Ou será que a única preocupação de fato é que Deus ouça as nossas orações em relação a nós, para que então voltemos a viver bem como vivíamos antes, e portanto não soframos nenhum mal? Será que a nossa oração somente se restringe a isso? A nós, a nossa família? Não é errado orar pedindo para que Deus cuide dos nossos familiares. Não é isso que eu estou falando. Não é errado clamar pela misericórdia dele em relação a nós, as nações, aqueles que estão sofrendo. Não é errado. Não é. Mas
O propósito final das nossas orações tem que ter como alvo o Senhor, a sua santidade. Tem que ter como alvo o zelo pelo seu nome. Será que é dessa maneira que nós temos colocado diante do joelho e orado ao nosso Deus? Será que há essa preocupação, esse zelo diante de tudo que está acontecendo com o nome do Deus Santo? Meus irmãos, eu espero de verdade, que todos vocês da ICN Vermelho estejam ouvindo essa mensagem. Confesso que o meu foco principal é a nossa igreja. Que Deus possa abençoar aqueles que estão também ouvindo, mas meu foco principal é a nossa igreja. E mais, espero que de fato vocês creiam no que está sendo pregado. Espero de verdade. E que estejam levando a sério mais, que não fique apenas no ouvir ou não acharem interessante a mensagem, mas que coloquem em prática. Porque isso não faz nenhum sentido. Você apenas ouvir, achar interessante, talvez nem acredite, né, naquilo que eu estou falando, talvez esteja pensando, pastor, é muito dramático, está inventando história. Espero que você não esteja pensando nisso. Porque Deus está chamando toda a sua igreja, grandes e pequenos, crianças e idosos, pastores, todos, para se apresentar diante dele, para se arrepender dos seus pecados. Toque a trombeta em Sião, versículo 15. Decrete em jejum santo, convoque uma assembleia sagrada, reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúna as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Reúna o povo, consagre a assembleia, ajunte os anciãos, reúna as crianças, mesmo os que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Faço questão de repetir esse versículo. E por final, versículo 17, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Olha só, os pastores têm que orar. Poupa o teu povo, Senhor, e ele sugere esta oração. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua presença, diante desse juízo sobre as nações, no qual a nação brasileira se encontra e a igreja brasileira. Pedimos a Ti misericórdia. Espírito Santo, me ajuda para que eu possa de fato rasgar o meu coração e não somente as minhas vezes. Eu esteja de maneira mais profunda diante da Tua face, confessando os meus pecados, as minhas falhas. Que o Teu Espírito Santo ajude o Teu povo, a ICN Vermelha, e todos aqueles que estiverem ouvindo essa mensagem. Ajuda a Tua igreja, conscientiza cada pastor, desperta aqueles que não compreenderam esse momento. Nos ajuda, Senhor, isso que eu te peço. Te agradeço nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa noite.